Bom, para quem abriu a atividade, fez a atividade de pesquisa da semana anterior, o nosso tema agora, nesse finalzinho de segundo bimestre, são sobre os princípios da musculação, os princípios da hipertrofia e os benefícios dessas práticas, tá? Também conhecida como exercício resistido, a musculação. Bom, o que a gente sabe sobre a musculação é mais um senso geral, né? O que a gente ouve, quem pratica exercício na academia ouve muita coisa lá, mas a que ponto isso é verdade? A que ponto tudo que é falado lá é verdade? A que ponto tudo tem que ser questionado, né? O que eu devo saber para talvez ingressar numa academia ou começar a fazer exercício resistido? Todo mundo pode fazer musculação? Criança pode fazer musculação? Essa é uma dúvida que muitos temos, né? Se eu posso colocar uma criança para fazer exercício com carga, ou se eu posso indicar para o meu avô um exercício resistido de musculação. Será que vai causar benefício? Será que tem risco? É isso que a gente vai discutir um pouquinho nessa aula de hoje, tá bom? Então, os princípios básicos da musculação, que foi a primeira alternativa de pesquisa que eu dei para vocês, é os princípios que regem a musculação, né? Então, são algumas regrinhas que devem ser seguidas por todos. O que eu quero deixar claro já no começo? Todo praticante de musculação, ele tem que ter o acompanhamento de um profissional, tá? Porque é o profissional que vai saber qual é o melhor treino, qual a melhor atividade, qual a melhor postura, qual é o melhor jeito, qual é a melhor técnica. Então, todos os praticantes de musculação devem ter o acompanhamento de um profissional. Que profissional é esse? O profissional da educação física, tá? Eu não estou puxando a sardinha para o meu lado. Eu só estou dizendo que nós estudamos muito para poder dar essa garantia de que o serviço, né, a atividade, a técnica vai ser adequada e que você não vai se prejudicar, tá bom? Então, a regrinha das principais é sempre treinar com acompanhamento de um profissional, tá bom? Então, os 12 princípios básicos são algumas regrinhas que devem ser seguidas por todos que querem ter ganhos e resultado, né? Ninguém começa nada para não ter resultado. O objetivo das pessoas varia bastante, podendo ser se sentir melhor, aumentar a massa muscular, definir os músculos e até mesmo objetivos profissionais, como aquelas pessoas que vivem do corpo, como os bodybuilders e os levantadores de peso e tudo mais. Bom, o primeiro princípio é treinar com frequência, né? Não se pode treinar apenas uma vez por semana e querer progresso. Isso em quase tudo da vida, né? Treinar de forma esporádica ao longo do ano, por exemplo, apenas nos meses que antecedem o verão, também não adianta. Então, aquele projeto verão lá, que você pensa em começar a treinar 2 meses antes para poder ir para a praia, não dá resultado, tá bom? O praticante que treina semana após semana irá obter ganhos significativos de força e de massa muscular ao longo do tempo. Você não ganha força e nem massa muscular do dia para a noite. Ela é uma construção. E para ser uma construção, ela precisa de, como é que eu posso dizer? Ela precisa de frequência, ela precisa de cadência. Então, esses projetos verão que você vê por aí, ele pode até dar resultado, mas a contrapartida vem também rápido. Você perde peso muito rápido, mas depois ganha o peso na mesma velocidade. Então, treinar com frequência te dá resultados muito mais duradouros, digamos assim, tá bom? O segundo tópico é respeitar o seu limite, né? Não é porque eu tenho que treinar com frequência que eu vou treinar 7 dias por semana, 3 horas por dia, tá? Se eu tenho acompanhamento de um profissional, é ele que vai me dizer quantos dias eu tenho que treinar por semana, quantos minutos por dia e dosar a minha frequência de treino, tá bom? E você tem que respeitar o seu limite, né? Então, tô cansado, espera um pouquinho. Não aguento mais. Você é que sabe se aguenta mais ou não, né? Apesar da gente sempre forçar, a gente sempre dá motivação, mas você sabe até onde você pode ir, tá bom?
Então, é necessário treinar bastante, mas sempre respeitando os limites do seu corpo. Isso evitará incômodas dores e permitirá disposição para treinos posteriores. A gente sempre fala que sem dor, sem ganho, né? Mas tem a dor do treino e tem a dor de não aguento mais, né? E essa dor do não aguento mais, ela pode causar lesão, né? Que é aquela dor que perdura lá por 2 meses ou 2 semanas que você fica com dor. Isso foi resultado de um treino equivocado, tá? A dor do treino normal, ela dura 72 horas. Então, se você treinou muito forte e está sentindo dor a mais do que isso, provavelmente você causou uma lesão aí por esforço demasiado. Terceiro, aumentar os pesos ao longo do tempo. Então, a sobrecarga ela tem que ser progressiva, de acordo com o seu treino. Então, a cada semana você aumentar a carga que você coloca, com cadência, tá? Ela tem que ser progressiva. E ela é um aspecto muito importante na musculação. É necessário usar cargas mais pesadas e realizar mais repetições ao longo do tempo. Se você notar que sua força está aumentando, é um bom sinal. Então, isso tem que ser progressivo. Não é querer chegar na academia hoje, colocar 50 quilos no leg press e achar que está abalando. Seu corpo não está acostumado com isso. Então, hoje você começa com 20, né? Faz seu corpo se adaptar ao 20. Você já vai adquirir alguma coisa a mais. Semana que vem, vamos tentar o 25? Vamos tentar 25. Tá pouco 25? Vamos tentar com 30. Sempre assim, tá? Progressivamente. E nunca um salto muito grande, que nem hoje eu pego 20, amanhã eu vou pegar 40. Não, sempre aos poucos. Para você sentir o que o seu corpo vai te dar. Se ele vai suportar, se ele não vai suportar. E isso é muito importante, porque a gente volta pro 2, né? Que é respeitar o limite. 4. Faça um bom aquecimento. Todo praticante precisa colocar o sangue para circular antes de começar a levantar carga pesada para evitar lesão. O aquecimento ou não aquecimento, pessoal, ele ainda hoje tem quem odeie e tem quem ame. Tem quem defende e tem quem abomine, tá? Eu sempre peço para os meus alunos darem uma aquecida. Uma corridinha, uma flexão de braço, um exercício de abdômen no chão, mexer com os músculos para fazer com que o sangue circule aonde a gente vai trabalhar, tá? Eu uso. Muitos não usam, tá? Ainda não tem muitos estudos que comprovam o benefício ou não. Mas tem gente que gosta e eu prefiro, porque eu sinto que a pessoa tem mais resposta, tá bom? Então, uma corrida de 10 minutos ou algumas repetições do exercício sem carga são um exemplo de aquecimento. Então, você vai treinar perna, faz uns agachamentos sem carga, né? Faz um avanço sem carga para dar para o seu corpo entender que aquela parte do corpo vai ser trabalhada e que ela precisa de mais sangue, né? De mais irrigação, que a gente fala. Então, eu uso e indico para quem for começar um treinamento, eu sempre fazer o aquecimento. Ter uma boa dieta. Bom, se você quer desenvolver um bom físico e um bom desempenho atlético, é de extrema importância que você leve a nutrição a sério, né? Você tem que ingerir uma quantidade de calorias, mas as calorias só não importam. Elas têm que vir com as vitaminas, com os nutrientes, né, que você precisa ali para manter o bom funcionamento do seu corpo, tá bom? A suplementação, eu não sou tão a favor, porque eu acho que com uma alimentação adequada, balanceada, feita por um profissional, indicada por um profissional, que é o nutricionista no caso, eu acho que ela supre 90% das nossas necessidades enquanto pessoas normais, digamos assim. Agora, a pessoa que vive do corpo, o atleta de ponta, aí tudo bem, ele tem que suplementar mesmo, porque ele vive disso. Agora, para nós, seres humanos normais, que queremos, sei lá, melhorar nossa capacidade física, tornear o corpo, deixar mais definido, eu acho que só com a alimentação adequada e o treinamento a gente consegue isso numa boa, tá bom? Mas aí vai de cada um. Estruture seu treino. Trabalhe primeiro os grandes grupos musculares para depois trabalhar os menores. Então,
Vou trabalhar perna. Então, vamos trabalhar qual é o maior grupo? O maior grupo é o quadríceps. Então, vamos trabalhar primeiro o quadríceps, que é um grupo maior. Depois, a gente vai começar a trabalhar cada uma das cabeças do quadríceps, que são 4, né? Por isso que se chama quadríceps. Depois, a gente vai trabalhar posterior, que são só 2 músculos, não 4. Então, primeiro, trabalhar os grandes grupos. Por quê? Porque ele já vai fazer com que o corpo irrigue aquela área e que a hora que você for trabalhar o grupo menor, o seu corpo esteja totalmente preparado para suportar a carga que vem, tá bom? E que a ocorrência de lesão também é menor caso você trabalhe os grupos musculares grandes primeiro. 7. Priorize. Dê ênfase aos grupos musculares menos desenvolvidos, mais fracos ou com menor aptidão. Então, se você quer um treino global, que a gente fala que é trabalhar o corpo todo, você vai perceber que sempre tem aquela parte do corpo que responde menos ao treino. Nós, mulheres, geralmente não treinamos muito a parte superior, que são os braços, as costas, o peito, né? O tórax que a gente fala, né? Então, sempre treinar esses músculos com maior evidência. Ah, mas eu não quero ficar com o braço muito grande, que eu acho que parece de homem. Não precisa ficar com o braço muito grande, mas a gente tem que treinar, porque é o nosso grupo de menor aptidão. Porque mulher, geralmente, já faz alguns agachamentos durante o dia, né? Já tem as pernas mais torneadas. Então, esse grupo já tá trabalhando bem. Talvez dar ênfase ao grupo muscular do superior seja melhor, porque vai fazer com que seu corpo se adapte também, né, como um todo. Selecione os melhores exercícios. Escolha os exercícios que vão provocar maiores adaptações e provocar mudanças específicas. Isso é uma dica para o profissional, tá bom? Ele vai te observar e vai ver qual exercício você se adapta melhor. Se eu preciso pegar um exercício e melhorar ele para você, mudar. E qual que você responde melhor? Depois de um tempo de treino, a gente sabe quem se adapta melhor a quê. Tem mulher que se adapta melhor ao aparelho. Tem mulher que se adapta melhor ao agachamento livre. Tem mulher que se adapta melhor ao avanço com carga. Então, a gente vai percebendo isso, entendeu? E varia de pessoa para pessoa. Por isso que o treino tem que ser individual, tá bom? E apesar de você se adaptar melhor e ter mais resposta a algum tipo de exercício, fazer ele sempre também não dá tanto resultado. Então, você tem que sempre variar, que é o próximo tópico, tá? O treino, ele tem que variar constantemente. Então, não adianta você ficar 3 meses fazendo o mesmo treino todo dia, na mesma sequência, na mesma ordem, no mesmo tempo, no mesmo lugar, com a mesma carga, no mesmo aparelho. Então, sempre a gente tem que variar, tá bom? Isole os músculos. Os exercícios devem ser escolhidos de forma a concentrar energia no grupo muscular específico. Então, hoje é dia de perna, então a gente vai concentrar na perna. Vai doer, vai incomodar, vai queimar, vai arder, você vai achar que você vai morrer, mas a gente tem que isolar. Para trabalhar bem, a gente tem que isolar. Então, por isso que geralmente quando a gente faz um treino de musculação, a gente faz assim, ó, hoje eu vou treinar braço, tríceps, ou quadríceps, ou peitoral, ou costas. Então, a gente sempre isola o músculo ou o grupo muscular para treinar ele em evidência, tá bom? E sempre combina também, tem sempre a combinação. Então, se eu vou treinar peito hoje eu vou treinar peito com quadríceps, que são dois grupos musculares grandes que estão em lados opostos, um na parte superior e um na parte inferior. No outro dia, eu vou treinar posterior, da coxa posterior, e vou treinar tríceps, que também são 2 grupos musculares grandes que estão em lados opostos, tá bom? Adapte e demande. O treino deve promover estresses específicos para cada componente da musculatura. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, o leg press, a gente não está atuando só num músculo. A gente está trabalhando quase todos os músculos da perna. Só que um está trabalhando como agonista, que a gente fala, e o outro, que é o principal, e o outro está trabalhando como antagonista, que é o acessório, que a gente fala, o músculo acessório. Então, a gente sempre tem que ir mudando, adaptando o treino. Talvez se a gente deitar um pouquinho a cadeira, o músculo que era agonista passa a ser antagonista, né? Talvez se a gente fizer esse exercício ao invés de deitado em pé, a gente mude o músculo. Por isso que a gente tem que ir adaptando e adequando a demanda. E o 12 é divirta-se, né? Fazer o treino por prazer e não simplesmente por obrigação. Tudo que é por obrigação perde a graça. Você não consegue dar sequência,
né? Então, tentar achar prazer na prática. Não estou dizendo só da musculação, tá? A gente sempre tem que tentar achar prazer em um tipo de atividade física. Seja ela dança, seja ela caminhada, seja ela crossfit, ginástica, qualquer coisa. Mas a gente tem que fazer ela por divertimento, por prazer, tá? Porque pela obrigação, a gente vai ficar um tempinho, mas depois a gente vai abandonar. Porque nada que é obrigado é gostoso, né? Bom, falamos dos 12 princípios. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a hipertrofia. O que é a hipertrofia? Que a gente sempre fala, né? Que é o crescimento do músculo. Teoricamente, quando a gente tem que fazer uma explicação bem básica, a gente fala assim: quando seu músculo está hipertrofiando, o músculo cresce, né? Mas por que ele cresce? Porque há um aumento da seção transversa do músculo. Então, o que acontece? O músculo ele está recebendo ali uma carga, uma repetição, que vai fazer com que ele se expanda. O que é expandir? Expandir, aliás, crescer. E o que ele faz? Ele aumenta o tamanho e aumenta os filamentos de actina e miosina. Isso vocês vão provavelmente ver em biologia, que os nossos músculos todos, eles são ligações de filamento de actina e de miosina. E quando a gente treina, aumenta a quantidade desses filamentos. E é por isso que o músculo cresce. Então, ele não cresce por nada. O exercício, né, diário, frequente, ele faz com que o músculo entenda que ele precisa se fortalecer. Para se fortalecer, ele vai criando novos filamentos, que é como se fossem feixes. Pensa numa corda trançada. Então, conforme você vai dando, vão aumentando a quantidade daquelas fibras. E, claro que se aumenta as fibras, o tamanho vai aumentar também, né? E dentro dessas fibras musculares tem os sarcômeros, e os sarcômeros são responsáveis pela força. Então, conforme aumenta o tamanho do meu músculo, aumenta também a força que ele suporta. A magnitude desse aumento de massa muscular depende de muitos fatores. Tem a resposta individual, tem a intensidade do treino, a duração do treino e o estado do indivíduo, né? O que é o estado do indivíduo? É um indivíduo que não treinava e passou a treinar? É um indivíduo que já treinava e está aumentando a carga? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. E outros fatores que também influenciam é a genética, a alimentação e o descanso, tá? A genética, pessoal, tem gente que já nasce com uma genética boa para ter ampliação de fibras musculares. Já nasce com uma quantidade de fibras musculares superior, tá? O que não quer dizer que quem não nasce com essa condição não possa ter músculos bem definidos e grandes, tá? Tudo isso vai depender da alimentação e do descanso, tá bom? Porque a genética a gente não muda. A gente nasce com ela e pronto. Já a alimentação e o descanso está em nossas mãos, né? Bom, então nós temos dois tipos de hipertrofia, tá? Eu não vou entrar muito nessa questão, porque aí eu teria que entrar dentro da anatomia do músculo, da anatomia músculo-esquelética, e não é essa a nossa pretensão, é só dar algumas informações para vocês e alguns conhecimentos que vocês talvez não tenham e que sirva para a vida de vocês, tá bom? Então nós temos dois tipos de hipertrofia. A hipertrofia miofibrilar, também conhecida como hipertrofia tensional, que é uma, e nós temos a outra hipertrofia, que é a sarcoplasmática ou metabólica. Elas trabalham juntas, só que elas são inversamente proporcionais. Então, enquanto uma aumenta, a outra tem que diminuir, tá? Então, quando a gente pensa num treino, a gente tem que pensar nos dois tipos de hipertrofia e sempre dosando. Hoje eu vou trabalhar melhor a primeira, então eu vou trabalhar a segunda em segundo plano. Amanhã eu vou trabalhar a segunda principalmente, então a primeira vai ficar em segundo plano, tá? Na hipertrofia miofibrilar tensional, trabalha-se com maiores cargas, peso mesmo, tá? Que é referente à intensidade. E se eu aumento a carga, então se eu coloco 50 quilos e eu estava acostumada a pegar 45, eu tenho que diminuir as minhas repetições. Então eu aumento a carga e diminuo a repetição, certo? A carga diz respeito à intensidade. Lembra que a gente estudou nas capacidades físicas de volume e intensidade? Olha aqui a gente trabalhando com isso de novo.
A carga é a intensidade e repetição é o volume. Então, se eu aumento a intensidade, o volume diminui. Tá? Isso na hipertrofia miofibrillar tensional. Na outra, que é a sarcoplasmática, é o contrário. Eu faço com uma carga menor, uma intensidade menor e aumento as repetições, que é o meu volume. Tá? Por isso que a gente fala que elas são inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra tem que diminuir. Então, se eu aumentei a carga, eu diminuo a repetição. Então, se eu fazia o supino com 40 quilos e eu fui para 50 e eu fazia 12, eu vou fazer 8 repetições. Agora o contrário. Eu fazia o supino com 40, eu vou colocar 35 e eu fazia 12 repetições, agora eu vou fazer 15, 20, tá? Sempre uma inversamente proporcional à outra. Depois, se vocês tiverem dúvida, eu volto. Bom, já falamos da musculação, agora a gente vai falar dos riscos e dos benefícios. Todo mundo sabe que tudo que a gente faz tem risco e benefício, né? E a musculação também. Será que todo mundo pode fazer? É uma pergunta que muita gente se faz. Será que eu posso fazer de qualquer jeito? Né? Toda atividade física traz benefícios quando executada e observada da maneira correta por um profissional, tá? Mas quando executada de maneira equivocada ou errada, ela pode trazer riscos graves. E aqui nós vamos entender melhor os benefícios e os riscos da musculação nas diferentes faixas etárias. Eu pedi para vocês fazerem isso em forma de tabela para ficar melhor para vocês enxergarem, digamos assim, né? Mas aqui eu vou explicar de uma maneira diferente, que talvez fique melhor para vocês compreenderem. Bom, musculação na infância. Temos, pelos critérios de saúde, que até os 16 anos para os meninos e até os 14 anos para as meninas, teoricamente o corpo ainda é de criança. Tá? Por quê? Porque a partir daí, alguns antes, lógico, o corpo começa a se modificar. Vocês já passaram por isso, ou estão passando por isso, né? O corpo se transforma, passando pela pré-adolescência, chegando na adolescência para se transformar num corpo adulto, tá? E a musculação na infância, ela pode causar mais prejuízo do que benefício na infância. Infância é até esses dados que tem aqui, até os 15 para os meninos e até os 13 para as meninas, tá? Por quê? Pode causar microtraumatismos nas placas epifisárias. Para quem não sabe o que é placa epifisária, são os encontros dos ossos, né? Quando a gente é criança, vocês já devem ter percebido com um sobrinho ou uma criança, como é que eu posso dizer assim? Os ossinhos delas são bem molinhos ainda. São ossos, claro, mas são bem molinhos. Por quê? Porque eles vão ampliar o tamanho. Compara o osso de um bebê com o osso de uma criança de 3 anos. Ele vai crescer. E conforme você vai crescendo, o seu osso vai se calcificando, ficando mais firme, mais duro, né? Sua transformação vai acontecer lá na sua pré-adolescência. Se eu começo a fazer musculação com uma criança muito cedo, eu causo traumatismo nessa placa e esse traumatismo vai fazer com que o osso calcifique primeiro, antes. E aí a criança não vai crescer tanto. Tá? Então eu influencio no crescimento, no tamanho da criança. Redução do hormônio LGF-1. Esse hormônio, pessoal, é o hormônio do crescimento que a gente fala. Tá? Então, além de eu impedir o crescimento pelo osso, eu também posso reduzir esse hormônio que vai me fazer crescer ainda menos. Tá? Eu posso causar lesões na coluna e para as meninas eu posso, com a musculação, retardar a primeira menstruação. Tá? E aí causar vários problemas de ordem reprodutiva. Tá bom? Mas não posso, professora, de jeito nenhum fazer uma criança fazer musculação? Eu posso. O que não é indicado é colocar carga. Então, se eu for fazer musculação, ela vai fazer com a carga do próprio corpo. E lógico, em treinos menores, né? Em forma de brincadeira, né? E o mais indicado realmente nessa fase é esporte. Esporte coletivo, esporte individual, tá? Porque o esporte, ele trabalha a musculação, mas de uma maneira diferente, né? As repetições são feitas, mas dentro de um jogo.
nem corrida, né? Que nem o salto. É dentro de um cenário, né? E não a repetição igual na academia, que você tem que fazer 12, uma seguida da outra. Na adolescência, aí é depois daquela fase da infância, né? Depois dos 16 para os meninos e para os 14 das meninas. A musculação pode ser praticada antes do pico do estirão. Vocês passam ou já passaram por isso? Estirão é aquela fase que você cresce bastante, sabe? Principalmente os meninos, a gente consegue perceber isso. Tipo assim, em coisa de 1 ano, você cresce 7 centímetros. Então, dá muita diferença, tá? Mas na adolescência, a gente ainda não pode, antes do estirão, a gente não pode pensar em ganho de massa muscular, porque isso vai afetar o crescimento da pessoa. Então, nas condições do adolescente, o que seria ideal, tá? Uma carga máxima de 5 quilos para todos os grupos musculares, tá? Sessões de 60 minutos no máximo, 3 vezes por semana também, tá? E a musculação que a gente chama de adaptada, que é sem carga, usando o peso do próprio corpo. Então é o agachamento livre, é o avanço livre, só com o peso do corpo. É flexão de braço, só com o peso do próprio corpo da pessoa. Panturrilha em pé, só com o peso do próprio corpo. Tá bom? Isso na adolescência. Estão vendo como já mudou, né? Para os adultos. Para os adultos, pessoal, tem muito mais benefício do que risco. Os riscos que a gente vai ver no final é mais pela prática equivocada, sem a presença do profissional, a pessoa querendo praticar sozinha de qualquer jeito, querendo seguir alguém que está muito mais avançado que ela. Esses são os principais riscos. Mas para os adultos tem muito mais benefício do que risco, tá bom? Então, para os adultos, melhora a postura, né? Então, a musculação fortalece a musculatura que sustenta a coluna e tem condições de diminuir as dores nas costas, diminui a quantidade de gordura, né? Quando você pratica a musculação de forma regular, acompanhada de uma alimentação saudável, do descanso, o corpo queima mais gordura e aumenta a massa muscular, acelerando o metabolismo, favorecendo o gasto calórico, né? Mesmo quando a pessoa está parada, então ela continua gastando calorias mesmo parada, porque o corpo dela está adaptado à musculação. E a perda de gordura, além da estética, ela previne doenças como obesidade e aterosclerose, que é aquelas plaquinhas de gordura que ficam nos vasos sanguíneos, podem entupir e vir a causar o AVC que a gente conhece, né? Tonifica os músculos. A tonificação dos músculos é uma das consequências visíveis da prática da musculação. A tonificação acontece devido à perda de gordura, aumento da massa muscular e fortalecimento da musculatura, que representa ganho de força, desapareça com a celulite, por exemplo, tá? No entanto, para que os músculos fiquem durinhos, é preciso hidratar e se alimentar da maneira correta. Então, não é só ir lá fazer musculação 5 vezes por semana e comer igual uma draga agora que chega em casa, né? Você tem que ter todo um processo de descanso, de alimentação, de hidratação e de treino. Combate problemas emocionais. O treino, ele libera hormônios. E um dos hormônios liberados durante a musculação é a endorfina, que é o hormônio responsável pelo bem-estar. Então, geralmente, quando a gente treina musculação, a gente aumenta a indução de endorfina, que é o hormônio do bem-estar, e diminui a ansiedade, combate a depressão e alivia o estresse. Tá? É claro que isso muda de pessoa para pessoa, não é todo mundo que fica super feliz fazendo musculação. Às vezes você pode ficar feliz fazendo uma caminhada, mas também a caminhada também libera endorfina, só que em níveis menores. Aumenta a densidade óssea. O que é a densidade óssea? É digamos que o seu osso, ele fica mais fortalecido porque a densidade aumenta, tá? Os ossos ficam mais fortes, mais resistentes. E diminui as chances de você ter fraturas e de vir a ter algumas doenças como osteoporose. Então, quem tem osteoporose tem uma baixa densidade óssea, porque o osso vai ficando cheio de furinho. Ele vai se desgastando, então ele vai ficando cheio de furinho. E aí fica mais fácil de você quebrar o osso. Se você treina musculação, aumenta essa densidade, aumenta a força, aumenta a resistência desse osso. Tá bom? Só que para você aumentar, tem que ter alimentação saudável de novo e a injeção do cálcio e da vitamina D, tá?
O risco de diabetes é diminuído também pela prática da musculação. Por quê? Quando você treina, o seu corpo precisa de um combustível. Mas o combustível não é o alimento? É. Só que para o seu corpo transformar para o seu corpo queimar a gordura, ele tem que usar um substrato que a gente fala. E que substrato é esse? A glicose. Quem tem diabetes tem muita glicose. Então, a musculação vai lá, pega a glicose, transforma em combustível para queimar a gordura. Tá bom? E tem vários outros processos que eu não vou entrar agora, porque eu vou dar uma aula só de processo metabólico. Tá bom? Mas é mais ou menos isso. Então, por isso que a musculação diminui o risco de diabetes. Por quê? Porque ela diminui a quantidade de glicose no sangue, porque ela transforma ele num substrato que é chamado de glicogênio. Melhora o condicionamento cardiorrespiratório. Então, melhora os nossos ritmos vitais, né? Que é o ritmo cardíaco e o ritmo respiratório. Então, quanto mais intensa for a musculação, maior é o trabalho do coração, garantindo maior condicionamento. Assim, sua pressão arterial fica regulada e diminui os riscos de doenças cardíacas. Tá? É claro, pessoal, que então eu tenho problema cardíaco, vou praticar musculação. Pode? Vamos ver. Seu médico te indica? Seus exames estão em ordem? Pega seus exames e pergunta para o médico. O que o médico falou? Pode, não pode? Pode. Leva os exames para o profissional. O profissional vai ver quais são as principais técnicas que eu posso usar com você também porque vocês viram que aumenta o trabalho do coração. Então eu não posso pegar uma pessoa com problema cardíaco e colocar lá para treinar musculação de qualquer jeito, né? Eu tenho que acompanhar como que tá os batimentos dessa pessoa o tempo todo. Bom, agora nos idosos. Nos idosos, pessoal, os benefícios são quase os mesmos, né? Que a gente acabou de ver, né? Aumentar a massa muscular, a força muscular, a densidade óssea, melhora a motivação e a autoimagem, diminui o percentual de gordura. Só que o que mais afeta os idosos é principalmente essa penúltima, que é a melhora dos fatores neurais. Já tem pesquisas que comprovam que os idosos que treinam musculação, eles têm menores taxas de problemas neurológicos, como o mal de Parkinson e o mal de Alzheimer. Por quê? Porque melhora as respostas neurais, que são os neurônios, né? Através das sinapses. Então, o que é o Alzheimer? Diminui a quantidade desses fatores neurais, né? Os neurônios não chegam, não fazem as sinapses. Então, tem estudos que comprovam que a musculação melhora esses fatores e quem treina musculação sempre, né, com frequência, tem menos indicativo de sofrer de problemas neurológicos, tá bom? Riscos da musculação. A gente falou dos benefícios, pareceu tudo lindo, né? Mas agora a gente vai falar dos riscos em qualquer idade, tá? E pode acontecer em qualquer idade mesmo. Fadiga. Quando você apressa seu treino, um treino de 1 hora eu vou ter que fazer caber em 40 minutos. Ou usa uma carga muito grande, hoje eu tô afim, eu fazia com 40 quilos, mas hoje eu quero fazer com 50, seu corpo vai fadigar. O que é fadigar? Cansar, não aguentar mais. Lembra do não aguento mais? Isso é fadiga, tá? Se você insiste em exigir do seu corpo quando ele está em fadiga, aumenta o risco desse segundo tópico, que é o risco de lesão. E lesão, pessoal, não é só quando machuca, sai sangue e fica roxo. Músculo, ele fadiga, ele se lesiona e muitas vezes você não vê. Por quê? Porque causa o que a gente chama de micro ou macro lesão. Sabe? Eu não sei se vocês já treinaram de ficar com dor mesmo que você não aguenta segurar no lugar ou que fica quente o músculo. Provavelmente você causou uma micro lesão, uma macro lesão. Você não aguenta andar, por exemplo, ou agachar, ou sentar no vaso para fazer xixi. Provavelmente você causou uma lesão. Tem a lesão que é normal, que o treino de musculação causa, mas é a que eu falei, em 72 horas a dor tem que sumir. Se não sumir, é porque você fez alguma coisa errada, ou exigiu demais do seu corpo, ou usou a técnica errada, né? Ou fez o exercício da maneira equivocada, repetiu demais, usou carga demais, e aí você causa uma lesão. Essas lesões, pessoal, geralmente com algumas semanas ela se cura. O problema são as fraturas.
Fratura é quebrar osso mesmo, romper músculo, romper tendão, sabe? Romper, quebrar, rasgar, né? E eu já, por exemplo, torcer o tornozelo, eu já torci. Torcer o tornozelo é uma lesão. Agora tem gente que rompe o tendão. Aí é uma fratura. Porque rompeu, quebrou, rasgou, rachou no meio. Tá? E aí, como é que eu posso dizer assim? A recuperação é muito maior e mais lenta. Né? E o treino errado seguido, ele causa lesão crônica. Principalmente no joelho e na coluna. Então, você pode ver que tem muito rato de academia com problema de coluna. Por quê? Ficou muito tempo treinando errado, fazendo técnica errada, exercício de maneira errada, e joelho também. Joelho é quase 80% das pessoas têm problema no joelho por causa de técnica errada. Tá? Então, esses são apenas alguns dos riscos gerais, né, que podem causar, a musculação pode causar em qualquer idade. Por isso que eu digo, repito e afirmo que a melhor indicação é estar com um profissional, porque o profissional vai impedir que esses riscos se apliquem a você. Bom, esse aqui são algumas fontes que eu usei para a aula de hoje, tá bom? A nossa aulinha que eu tinha era essa. Eu vou para a minha apresentação e quero ouvir de vocês se tem alguma dúvida. Como a gente está em pouquinha gente, pode ligar o microfone quem tiver dúvida, tá, pessoal? Se querem que eu volte em algum slide, explique melhor. Quem não tem dúvida, manda um ok então, só para eu saber que posso encerrar aqui a gravação. Só um minutinho, pessoal, eu vou encerrar a gravação.